Estou de volta para a quarta parte do desafio da saga dos 600. Isso mesmo, querido. Vamos lá com mais 20 questões. 10 de direito civil e 10 de direito notarial e direito registral. Vamos lá? É o seguinte. Questão 61 de 600, direito civil. Vamos lá. Prova para tabelião de Minas Gerais. Concurso feito pela EGEF. Olha só. A proposta do contrato obriga o proponente, tornando-se absoluta, cabendo a sua mitigação apenas em favor do consumidor. E aí, me diga aí, a proposta do contrato obriga o proponente, tornando-se absoluta, cabendo a sua mitigação apenas em favor do consumidor. Questão falsa nos termos do artigo 428. Galera, cuidado com isso. Existem algumas situações onde o 428 do Código Civil diz que a proposta vai deixar de ser obrigatória. Dá uma olhadinha aí em todo o artigo 428. Vou te dar um exemplo aqui. Veja, vamos imaginar que eu e você estejamos negociando a compra e venda do meu carro. Perfeito? Show de bola. E aí eu faço uma proposta, eu te vendo o meu carro por 50 mil reais. Você está na minha frente, não aceita a proposta e vai embora. Perfeito? Não aceita a proposta e vai embora. Legal. 3 dias depois você volta e fala assim, opa, eu aceito aquela proposta. Aí você vai dizer assim, não. Aí eu vou dizer assim, não, eu fiz a proposta aquele dia. Opa, pera aí, rapaz, eu sou consumidor. Você fez a proposta pra mim. Como é que é esse negócio, Paulo? Você tá obrigado. Não estou obrigado, porque o Código Civil diz que se eu faço uma proposta pra pessoa presente e ela não é imediatamente aceita, essa proposta deixa de ser obrigatória. Ou seja, eu não estou mais obrigado a dar sequência àquela proposta, a manter aquela proposta que eu havia feito. Beleza? Mesma coisa se você vai a uma concessionária. O cara diz, essa Hilux aqui é 100 mil. E aí você vai embora, 3 dias depois você volta querendo comprar. O cara, opa, não é mais 100 mil, agora é 120 mil, porque teve uma variação no mercado, uma variação do dólar, e nós não vendemos mais por 100 mil. Se ligou no movimento? Então toma cuidado. Agora, se ele fez a proposta e você aceitou naquele momento, aí a proposta que ele fez torna-se obrigatória. Perfeito? Vamos para a questão número 62 de 600, a número 2 de hoje. Verificada a existência de um vício redibitório que compromete a utilização da coisa objeto do contrato, cabe ao contratante optar pela ação redibitória ou pela ação quanti minores. A acumulação dos pedidos numa mesma demanda constitui pedidos conflitantes entre si. E aí, questão verdadeira ou questão falsa? Se for verificada a existência de um vício redibitório que compromete a utilização da coisa, objeto do contrato, cabe ao contratante optar pela ação redibitória, pela ação quanti minores. E aí, se você descobre um vício oculto em alguma coisa que você comprou, você comprou um carro e aí ele tem um vício redibitório. Querido, vai funcionar da seguinte forma. Se você quiser, você pode entrar com a ação de redibição, onde você vai desfazer o contrato, devolver o carro e pegar o seu dinheiro de volta. Ou você pode optar pela ação quanti minores, que é uma ação onde você vai dizer o seguinte, eu não quero devolver o carro, não quero desfazer esse contrato. Porém, eu gastei R$2.000 para arrumar esse problema no motor, que vocês não tinham avisado. Se você me pagar esses R$2.000 sem problema, é a chamada ação quanti minores. Perfeito? Então, verificado um vício, como disse a questão aqui, um vício redibitório que compromete a utilização da coisa objeto do contrato, cabe essas duas ações que eu falei, a ação redibitória ou a ação quanti minores. A acumulação de pedidos numa mesma demanda constitui pedidos conflitantes. Questão verdadeira. Lógico, ou você pede para desfazer o contrato de uma vez por todas, e aí você devolve o carro e o cara devolve o dinheiro, ou então você vai fazer a opção pela ação quanti minores, que é você pedir a indenização pelo valor que você utilizou para arrumar o seu carro. Perfeito? Show de bola? Você não pode fazer os dois pedidos. Ou você pede abatimento, ou você pede a devolução do seu dinheiro, já que você vai devolver, no meu exemplo, o carro. Show de bola? Então vamos lá. Questão 63 de 600 diz assim: o prazo para propositura das ações edilícias é decadencial e não prescricional.
é decadencial e não prescricional. Gente, se liga no movimento. Ações edilícias são ação de redibição, ação redibitória e ação quanti minores. Segundo Agnello Amorim, não é Agnello Queiroz não, hein? Segundo Agnello Amorim, partindo do critério científico, e segundo o enunciado 28 das Jornadas de Direito Civil, o Brasil adotou que o prazo das ações edilícias, segundo nós acabamos de analisar na questão, ele é decadencial e não prescricional, portanto, questão correta. Show de bola? Então vamos embora. Querido, é o seguinte, a questão 64600 é a seguinte: as arras confirmatórias, também conhecidas como sinal, constituem o início da execução do contrato e suprimem, a partir desse momento, o direito de arrependimento. E suprimem, a partir desse momento, o direito de arrependimento. E aí, questão verdadeira ou falsa? Questão verdadeira. Existem dois tipos de arras. Arras confirmatórias, também chamadas de sinal, perfeito? E essa arra confirmatória ou sinal é exatamente isso aqui, ó. Ela constitui o início da execução do contrato. E por essa razão, por marcar o início da execução do contrato, ela suprime a partir daquele momento o direito de arrependimento. E como não há direito de arrependimento, ei, meu amigo, eu fiz um negócio, uma compra e venda com você, onde eu dei arras confirmatórias, onde eu dei o chamado sinal, e nós não... e aí começou o início do contrato. Você não tem o direito de se arrepender. Se você se arrepender, querido, e quiser desfazer o contrato, meu queridão, eu vou ter direito de ser indenizado. Inclusive, além da devolução daquilo que eu dei de sinal, existe a necessidade, querido, eventualmente, de você me indenizar de forma suplementar. Eu dei o sinalzinho para você como arras confirmatórias, eu dei sinal, arras confirmatórias, queridão. Se você desistir, além de você me devolver, nesse caso de compra e venda, você inclusive vai devolver em dobro. Olha só o que acontece, você vai ter que me indenizar ainda de forma suplementar, caso eu tenha algum prejuízo extra. Ok? Então, muito cuidado com isso. Agora, nas arras penais ou penitenciais, para ser mais específico, nas arras penitenciais, aí, galera, é o seguinte: existe o direito de arrependimento. E como existe o direito de arrependimento, tanto no caso de compra e venda, tanto por parte do comprador como por parte do vendedor, veja só, já fica estabelecido ali um valor de indenização e não existe direito à indenização suplementar. Então, querido, resumindo, arras penitenciais permitem arrependimento, mas não dão direito à indenização suplementar. Arras confirmatórias ou sinal não permitem o arrependimento e geram direito à indenização normal e indenização suplementar. Show? É isso aí. Bom, questão 65 de 600. Diz assim, ó: ao doador é vedado... Ah, sim, deixa eu avisar aqui, 65, 66, 67, 68, questões para tabelião de Minas Gerais, prova feita pela EGEF. Ao doador é vedado estipular cláusula que assegure que os bens doados voltem ao seu patrimônio, caso ele sobreviva ao donatário. Deixa eu começar de novo, né? Que leitura foi essa? Ao doador, é que o sol tá batendo aqui pesado. Ao doador é vedado estipular cláusula que assegure que os bens doados voltem ao seu patrimônio caso ele sobreviva ao donatário, na medida em que, no momento do falecimento do donatário, o bem doado passa imediatamente a integrar o seu respectivo próprio espólio. E aí? Na medida em que, no momento do falecimento do donatário, o bem doado passa imediatamente a integrar o seu respectivo próprio espólio. A leitura ficou... A construção da questão tá legal, né? Respectivo próprio espólio. Galerinha, questão falsa.
Essa aqui, ó, é só você lembrar do artigo 547 do Código Civil, que traz a possibilidade do estabelecimento de cláusula de reversão. Começo da questão diz tudo, ó. A doação é ao doador, vamos imaginar que você esteja fazendo uma doação, é vedado estipular cláusula que assegure que os bens doados voltem ao seu patrimônio caso ele sobreviva ao donatário. Você fez uma doação de uma Lamborghini para o seu primo José. Só que é o seguinte, você estipulou nessa doação que se o seu primo morrer antes de você que está doando, antes de você que está fazendo a doação, aí esse bem volta ao seu patrimônio. É a chamada cláusula de reversão. É a chamada cláusula de reversão prevista no artigo 547. Possível isso, Paulo? Perfeitamente possível, por isso a questão está falsa. Vamos lá. Questão 66 de 600. Se liga no movimento. A doação do cônjuge adúltero. A doação do cônjuge adúltero. Rapaz, o cara, além de estar traindo a mulher, ou então a mulher, além de estar traindo o homem, ainda faz doação para... ainda faz a doação para o amante ou para a amante. É pesado um negócio desse, né? Mas vamos lá. A doação do cônjuge adúltero ao seu cúmplice pode ser anulada pelo outro cônjuge ou por seus herdeiros necessários até 2 anos depois de operada a doação. E aí? Você descobre que o seu marido, além de trair você, fez a doação de um imóvel para a amante. Você tem o direito de anular até 2 anos após a operada a doação? Questão falsa. Questão falsa nos termos do 550 do Código Civil. Ué, Paulo, não posso anular não? Pode, calma, pode anular. Só que até 2 anos após dissolvida a sociedade conjugal, ou seja, você tem muito mais tempo. Você está casado, você, querida, está casada aí, ó, com um camarada há 10 anos. Já tem 7 que ele fez a doação para amante. Não começou a contar o prazo ainda, só conta depois de você dissolver a sociedade conjugal. Então, se, sei lá, 12 anos, 13 anos depois foi que ocorreu a dissolução da sociedade conjugal, você vai contar 2 anos depois da dissolução e não da doação, ok? Então é isso aí, 550 do Código Civil. Questão 67 de 600. A doação pode ser revogada. A doação pode ser revogada. Se o donatário, em tendo condições de fazê-lo, negou-se a prestar ao doador o pagamento de alimentos de que necessitava. E aí, me diga, a doação pode ser revogada se o donatário, em tendo condições de fazê-lo, negou-se a prestar ao doador o pagamento de alimentos de que necessitava. Questão verdadeira nos termos do artigo 557 do Código Civil. É um dos casos da revogação... Deixa eu virar um pouquinho aqui. É um dos casos da revogação por ingratidão. É um dos casos, queridos, da revogação... Vou virar um pouquinho assim, um pouquinho mais. Deixa eu ver se melhora aqui. É um dos casos da revogação por ingratidão. Você faz a doação de uma Ferrari para a sua prima. E aí tudo bem. Num determinado momento você estava precisando de alimento, estava precisando comer, e essa pessoa tinha condições e não deu a você o que você necessitava naquele momento. É possível você revogar a doação nesse momento? É possível. Revogação por ingratidão. Perfeitamente possível. 557 do Código Civil, inciso 4. Tudo bem. Mas não é só isso, tem mais. Questão 68 de 600. 68 de 600. A doação pode ser... 68 de 600. A revogação da doação por ingratidão transmite aos herdeiros do doador, que seriam aqueles que teriam interesse na devolução do bem ao patrimônio do doador falecido para fins de direitos sucessórios. E aí, gente, a revogação da doação por ingratidão transmite aos herdeiros do doador, que seriam aqueles que teriam interesse na devolução do bem ao patrimônio do doador falecido para fins de direitos sucessórios? Questão falsa. Essa revogação da revogação da doação por ingratidão não transmite aos herdeiros do doador. Não transmite. Se em vida o doador não revogou por ingratidão,
os herdeiros, ainda que necessários, não têm o direito de propor uma ação solicitando a revogação por ingratidão. Agora tem um detalhe, se antes de falecer o doador já tinha entrado com uma ação de revogação por ingratidão, aí os herdeiros podem dar sequência na ação, é o que diz o Código Civil. Perfeito? Se antes dele falecer ele entrou com a ação de revogação por ingratidão, aí existe sim a possibilidade deles continuarem. Mas se o cara em vida não entrou com a ação, não se transmite esse direito para os herdeiros do doador. Perfeito? Então é isso aí. Essa foi a questão 68 de 600 e a justificativa é o 560 do Código Civil. Anotou aí? 560? Então tudo bem. Vamos embora. Questão 69 de 600. Essa é uma questão que tem aparecido demais na saga dos 600. Olha só. Prova da VUNESP, São Paulo, concurso para tabelião registrador. O mandato para alienar bem imóvel depende de poderes especiais e expressos. Me responde aí. Me responde aí. O mandato para alienar bem imóvel depende de poderes especiais e expressos. Que tal, querido? Fala pra mim. Questão verdadeira, pessoal, nos termos do 661, parágrafo 1º do Código Civil, sem dúvida alguma. Mandato para alienar bem imóvel depende de poderes especiais e expressos. Eu passo uma procuração para você do meu imóvel. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Você só pode vender se lá tiver o poder especial para alienar, para transigir, ceder a outrem. Se ligou no movimento? Tem que ter poderes especiais, do contrário, não existe essa possibilidade. Tranquilo? Vamos lá? Então é isso aí. Sempre que o mandato contiver cláusula de irrevogabilidade... Não, desculpa, estou lendo a questão errada. Questão 70 de 600. O maior de 16 anos e o menor de 18 anos, não emancipado, podem ser mandatários. Mais uma questão lá do concurso para tabelião/registrador de São Paulo. O maior de 16 anos e o menor de 18 anos, não emancipado, podem ser mandatários. E aí, sim ou não? O maior de 16 anos e o menor de 18 anos, não emancipado, pode ser mandatário? Questão? E aí? Verdadeiro. Nós temos feito várias questões dessa aqui, né, pessoal? Olha só, maior de 16 e menor de 18 pode ser mandatário? Pode. Porém, o 666 diz que o mandante não tem o direito de prestação de contas, senão seguindo aquelas regras lá quanto aos menores. Se ligou no movimento, então tome cuidado quando você passar uma procuração para um molecote de 16 anos. Perfeito? Então é isso aí, querido. Vamos agora, com 17 minutos, vamos agora avançar para questões de direito notarial e questões de direito registral. Vamos lá. Pronto. Já deixei separadinha a questão aqui, as questões, então foi fácil de achar. Ó, querido, olha, vejam que questão fera, vejam que questão romântica, vejam só. Vou até mudar aqui, ó, o posicionamento da câmera, o sol aqui já deu uma aliviada. Ah, legal, assim eu fico mais rosadinho. Aliás, se você estiver gostando, aperta o botão do curtir enquanto eu passo aqui para a próxima questão. Aperta o botão do gostei se você estiver aí no YouTube e me diga de onde você está assistindo a saga dos 600. Seguinte, em relação aos mandatos em causa própria, em relação aos mandatos com causa própria, querido, 4 questões sobre mandato com causa própria, chamada procuração in re suam. Prova para tabelião de Minas, concurso de 2011, feito pela EGEF. Se liga no movimento porque tem 4 questões sobre mandato em causa própria, que vai envolver nada menos do que o artigo 685 do Código Civil. Sem conhecer o 685 do Código Civil, provavelmente você erraria essa questão, né? Então fica ligado aqui, ó. Questão 71 de 600, envolvendo mandato em causa própria. Envolvendo mandato em causa própria, envolvendo mandato em cláusula própria, responda as 4 próximas questões, da 71 a 74. Vamos lá. Questão 71 de 600. Não se extinguem
com a morte dos outorgantes. Mandato em causa própria não se extingue com a morte dos outorgantes. Perfeito. Questão verdadeira. Gente, mandato em causa própria não se extingue com a morte dos outorgantes. Com a morte dos outorgantes. Querido, deixa eu dar um conselho para você. Se você comprou um carro e o cara tá te passando uma procuração, ou se você comprou uma casa e o cara tá te passando procuração, exija que ele coloque, exija que o escrevente ou o tabelião coloque que essa procuração é em causa própria dos termos do 685 do Código Civil. Porque mesmo se o cara morrer, essa procuração continua sendo válida. No Brasil as pessoas vacilam demais, elas pegam a procuração comum que não tem a cláusula em causa própria, tem que aparecer lá em causa própria. Não basta colocar que é irrevogável, irretratável e isento de prestação de contas. Se você colocar isso e o cara morrer, sem que você tenha lá na procuração a expressão em causa própria do 685, mesmo que você tenha colocado que é irrevogável, ela vai se revogar, ela vai se extinguir com a morte. Então, muito cuidado quando você for pegar uma procuração. Pegue sempre a procuração, se você fez uma compra e venda, pegue sempre a procuração em causa própria, seja bem móvel ou bem imóvel. Perfeito? Show de bola? Então, Paulo, quer dizer então aqui, ó, quer ver, ó, o cara passou uma procuração para você sem ter a cláusula em causa própria. Aí você passou para outro, outro passou para outro, que passou para outro, aí tem uma cadeia de 10 pessoas. Se o primeiro outorgante morre, filhão, sabe o que acontece? Toda essa cadeia é destruída. Se ligou? Então tome cuidado. Então procuração, meu amigo, se você fez compra e venda aí, ó, sempre em causa própria, ok? Show? Então tá. Questão 7.2 de 600. O outorgado está isento da prestação de contas. O outorgado está isento de prestação de contas. Verdadeira questão. Ei, se você recebe uma procuração em causa própria, você, outorgado, não tem que prestar contas mais sobre aquele bem para o mandante, para aquele cara que te passou a procuração. Se ligou? Até porque o STJ entende que essa procuração em ré suam, procuração com cláusula em causa própria, ela tem natureza jurídica de compra e venda. Então, meu querido, faça procuração em causa própria. Beleza. Questão 7.3 de 600. A revogação da procuração deverá ser por instrumento público e com assinatura das partes. Gente, em relação aos mandatos em causa própria, me diga. A revogação da procuração deverá ser por instrumento público e com assinatura das partes. Questão falsa. Porque a procuração que você passa com a cláusula em causa própria, ela é irrevogável. E aqui está dizendo que a revogação da procuração deverá ser feita por instrumento público. Não vai haver revogação da procuração. Não há essa possibilidade. Perfeito? Show? Então, questão falsa. Questão 7.4 de 600. O outorgado poderá transferir os bens móveis e imóveis para si. Se você recebe um mandato em cláusula, um mandato em causa própria, você recebeu uma procuração do meu imóvel com a cláusula em causa própria. Você pode transferir os bens móveis e imóveis para você? No meu caso aqui, né, o bem imóvel. Você pode transferir para você mesmo esse imóvel? Pode. Você pode. Recebeu, querido, recebeu uma procuração com uma cláusula em causa própria. Cláusula em causa própria. Tenta falar aí para você ver. Com a cláusula em causa própria, você tem o direito de transferir, inclusive, para você. Show de bola? Se ligou no movimento? Queridão, pra vocês terem uma ideia, existem alguns estados onde a procuração com a cláusula em causa própria, ela tem ingresso no registro de imóveis, ok? Aqui no Distrito Federal não tenho conhecimento de procuração que tenha ingressado no registro de imóveis, mas existem alguns estados onde a procuração ela tem basicamente todos os contornos da escritura de compra e venda, e aí por essa razão alguns registradores dão ingresso ao registro lá no registro de imóveis. Meu queridão. E essa é, por exemplo, a defesa de Luiz Guilherme Loureiro. Se ligou? Então, é isso aí. Questão 7.5 de 600. Questão 7.5 de 600. Olha só, vamos continuar aqui. A respeito da atividade notarial, julgue os itens que eu vou falar agora. Prova para tabelião de Minas, feita pela EGEF. Da 7.5 até a 7.8. Julgue os itens aí, meu queridão. Caberá ao tabelião
aconselhar com imparcialidade e independência os interessados, instruindo-os sobre a natureza e as consequências do ato que pretende praticar. Questão verdadeira ou questão falsa? E aí? Fala para mim. Verdadeira nos termos do artigo 28 da Lei 89/35, né, pessoal? Sem dúvida, cabe ao tabelião aconselhar com imparcialidade e independência os interessados, instruindo eles sobre a natureza e as consequências dos atos que devem praticar. Sem dúvida alguma, até porque o notário, sem dúvida, o notário, ele é um consultor jurídico. Ele tem um papel, inclusive, de polícia jurídica, fazendo prevenção de litígios. Ele tem que instruir as partes sempre com imparcialidade. Isso é dever do tabelião, não é um favor que ele presta. Ok? Show de bola? Então, continuemos. Questão 76 de 600. O tabelião, como autor do instrumento público, está vinculado a minutas que lhe sejam submetidas, podendo apenas revisá-las. Falso. Não vou nem dar tempo de você responder. É lógico que eu, como tabelião, vamos imaginar que eu já tenha assumido o cartório na Grande Bahia, queridão, eu não sou obrigado, eu não estou vinculado às minutas que são me apresentadas para a escritura. Se o cara traz para mim uma minuta, né, uma prévia da escritura, e eu percebo que essa minuta está cheia de erros, é lógico que eu não estou vinculado a elas, ok? Questão falsa. Questão 77 de 600. A competência territorial do tabelião é limitada à circunscrição para a qual tiver sido nomeado. E aí, questão verdadeira ou falsa? A competência territorial do tabelião é limitada à circunscrição para a qual tiver sido nomeado. Questão verdadeira. A competência territorial do tabelião é limitada à circunscrição para a qual recebeu delegação. Bom, se eu recebi delegação para ter um cartório de notas na cidade de Salvador, só posso praticar os meus atos na cidade de Salvador. Se eu praticar atos fora do município, da cidade para a qual recebi delegação, aí nesse caso eu inclusive serei punido. Perfeito? Ô Paulo, mas você não pode lavrar escritura pública de compra e venda de um imóvel localizado em Brasília e que as partes moram, por exemplo, em São Paulo? É possível. Gente, para eu lavrar uma escritura pública de compra e venda em Salvador, eu não preciso que os imóveis sejam de Salvador e nem preciso que as partes morem em Salvador. Se ligou? Não preciso de nenhuma dessas duas coisas. Mas eu só posso praticar lá em Salvador, para onde eu recebi a delegação. Se ligou no movimento? Então toma cuidado. É livre a escolha do tabelião, independentemente do local da situação dos bens, independentemente do domicílio das partes. Mas os atos precisam ser praticados lá no local para o qual o tabelião recebeu a delegação. Ok? Fiz mais uma explicação para reforçar o entendimento. Você tem que lembrar aí do artigo 8º lá da 89/35. Show? Perfeito? Então é o seguinte, ó. Se Maomé não vai até a montanha vai até Maomé, essa ideia não vale para o tabelião de notas, tá? Todos podem ir até Maomé, considerando que Maomé seja o tabelião. Mas Maomé não pode ir até a montanha, não pode ir até o local dos bens. Se ligou? Então é isso aí. Questão 78 de 600. Uou! Quase 100 questões em 5 dias, queridão. O tabelião guardará sigilo o tabelião guardará sigilo não só sobre os fatos referentes ao ato jurídico, mas também em relação às confidências dos interessados. Perfeito, nos termos do artigo 29, inciso 6. O tabelião guardará sigilo não só sobre os fatos referentes ao ato jurídico, mas também em relação às confidências do interessado. Queridão, quem já foi a um cartório, quem já trabalhou em um cartório, sabe que a pessoa chega lá para lavrar uma escritura de divórcio, e aí ela conta toda a vida dela. Ela fala quantas vezes fez sexo com... A mulher conta quantas vezes fez sexo com o marido na semana. O cara conta que está separando porque levou uma galha ou porque tá com uma nova mulher. Enfim, gente, riqueza de detalhes. Fofoqueiro como tabelião, meu amigo, sai da frente que a bagaça está generalizada.
tabelião, pessoal, está sujeito ao sigilo profissional. Ele não pode dar publicidade daquilo que ele tenha tomado conhecimento através de sua profissão. Não, mas não pode mesmo. Se ligou no movimento? Senão ele vai desgraçar a vida de muita gente. Perfeito? Então é isso aí. Essa foi a questão 78600. Questão correta, ele realmente tem que guardar sigilo sobre os atos referentes ao ato jurídico e sobre as confidências. Questão 79 de 600. Uou! Vamos lá. Recolhe-se ITBI nas seguintes escrituras: de compra e venda e doação. Questão verdadeira ou falsa? Recolhe-se ITBI nas seguintes escrituras: de compra e venda e doação. Questão o quê? Falsa. Você recolhe escritura você recolhe ITBI nas escrituras de compra e venda, mas não recolhe ITBI nas escrituras de doação. Na de doação você recolhe o quê? Fala para mim. ITCMD, Imposto sobre Transmissão Causa Mortes e Doação. Perfeito? Show de bola? Então, muito cuidado com isso. E a questão 80 de 600, para nós encerrarmos a saga dos 600 de hoje, quarto dia. Amanhã tem mais, amanhã tem mais, amanhã tem mais. Não esqueça de se inscrever aí no canal e de ativar as notificações. E se você estiver na minha página, não esqueça de você curtir a página e de colocar para ver primeiro, ok? Legal. Ó, a ata notarial pode registrar um fato jurídico natural. Questão verdadeira ou falsa? A ata notarial pode registrar um fato jurídico natural. Questão verdadeira, principalmente diante do artigo 384 do novo Código de Processo Civil. Vou pegar para você aqui, segura aí. Olha só, olha a brincadeira do Vadimeco. 384 do novo Código Civil, lá na parte de provas, ele diz, inclusive uma das novas, assim, eu acredito que sempre pôde fazer prova através de ata notarial, mas agora está muito mais forte, muito mais evidente isso, porque o novo CPC colocou a ata notarial lá no meio das provas. Olha só, da ata notarial, artigo 384, a existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados a requerimento do interessado mediante ata lavrada por tabelião. Dados representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos poderão constar da ata notarial. Aliás, na segunda fase do concurso do Pará, onde eu fui aprovado, nós tivemos que fazer, como uma das peças, nós tivemos que fazer lá no concurso da IESES, uma ata notarial. E a gente acabou estudando bastante para esse concurso, tanto que teve um amigo nosso que até sonhou com a ata notarial e contou ali pouco antes da prova, foi bem legal. Perfeito? Então essa foi a questão 80 de 600, amanhã eu estarei de volta. Mais uma vez eu peço para você escrever aqui embaixo a saga dos 600 e me dizer de onde você está assistindo esse vídeo. Tamo junto e até amanhã.